presidente, demais vereadores, aqueles que me assistem em suas casas, meu carinho, meu respeito. Em primeiro lugar, volto a usar essa tribuna para agradecer os 1.837 votos da campanha, ficando como primeiro suplente, e fazer uma avaliação do mandato e das eleições. Quero deixar bem claro que nesse mandato trabalhei muito e disse à minha assessoria que, fazendo uma avaliação profunda das eleições, e eu considero a não reeleição a mim mesmo, que fiquei preso aqui na Câmara de Vereadores até às 14 horas, todos os dias. É um costume desde o início do mandato, chegar aqui na casa às 7h30, 15 para as 8 da manhã, e ficar no gabinete atendendo e despachando. Então, eu não saí de porta em porta. Nas eleições anteriores, sempre fui conhecido como militante de mim mesmo. E esse ano, saía daqui às 14 horas, chegava em casa às 15 horas para almoçar, e sempre tinha um atendimento aqui e ali, inclusive no pronto-socorro, ou no bairro, ou na vila, e eu dei prioridade para isso, e não fiz o chamado corpo a corpo. Então, quero agradecer aqui os meus assessores, que foram incansáveis, e eu acredito que os 1.837 votos, praticamente, o mérito disso é a minha assessoria, que trabalhou exaustivamente, entregando panfletinho e conversando. E eu considero a perda do próximo mandato a mim. Eu reconheço isso, e muitas pessoas me cobraram que eu não fui na casa. E eu não fui porque queria atender, inclusive no sábado anterior às eleições, que eu iria visitar umas 4 famílias, às 17 horas, me ligou o Ari Fonseca, da Vila Silveira, chorando, que eu tinha que estar lá urgentemente na casa dele. Cheguei lá, era o neto dele que estava no pronto-socorro para uma cirurgia, ele apavorado, o neto dele, o Murilo, e eu aí fiquei preso até às 10h30 da noite para conseguir ali, e não visitei as 5 famílias. Então, eu me considero vitorioso por ter, sem pedir o voto de porta em porta, ter conseguido 1.837 votos. Então, o sentimento que eu tenho ainda é que faltou a minha parte por atender a comunidade, praticamente esqueci ali do mandato, colocando assessoria. Não considero que a água, como foi noticiário, foi o fator, porque senão a Paula não teria ganho da forma esmagadora que foi a eleição, porque a maioria da população, 53% da população, está pagando menos, e isso refletiu nas urnas. E todos aqueles que foram beneficiados, votaram com certeza na Paula, e isso era uma lei federal que independia, mesmo que eu não fosse vereador, passaria por essa casa, seria aprovada, e as emendas, todas as emendas populares do projeto foram minhas, inclusive das taxas de esgotos, onde baixaram as taxas de esgoto, não pagaram mais o hidrômetro, a tarifa social, o não pagamento de esgoto nas ruas de chão batido, onde era na via pluvial, que não tinha rede de esgoto, que era cobrado 100%, e isso faltou o Vicente bater nas portas e anunciar, dizer o que tinha feito. E não da forma distorcida, mentirosa e criminosa, que tentaram vender em panfletos, dizendo que a água tinha subido. Subiu sim, foi em 2001, 2002, 2003, 2004, 34,9% que tem que ser devolvido, que subiu para todo mundo, e isso nunca foi dito. Todo mundo sabe que muitas pessoas baixou o valor da água.
E quem está me ouvindo nesse momento sabe disso. Subiu a água, votei contra o aumento da água. Que aumento teve se a maioria baixou? Houve alguns que subiram e eu sempre fui fiel quando usava essa tribuna e dizia: as pessoas vão pagar mais ou vão pagar menos? Eu sempre dizia a mesma coisa: muitos que pagam pouco poderão pagar menos ou mais. Muitos que pagam muito poderão pagar mais ou menos. Cada um vai pagar aquilo que consumir. E esta é a forma mais justa, assim como a luz. Agora, sair, dizer que a água subiu, que votei contra o aumento da água, uma maneira. Pode dizer, eu votei contra o sistema da água sobre o consumo. Quero atendimento a respeito de uma lei federal, mas sair mentindo escancaradamente. Inclusive, alguns me ligaram: a água subiu, votou contra o aumento da água, a minha diminuiu. Então, a verdade não prevaleceu. Muitos que trabalhavam nas rádios passavam a informação distorcida para a população. Então, eu não acredito que fosse isso, porque se 10% dos que baixou a água tivesse votado, teria eleito. O que faltou foi a minha presença. E eu sou humilde o suficiente para reconhecer isso. Uma parte para o professor Adinho. Uma parte para o professor Adinho, presidente. Alô. Vereador Vicente, eu acho que o senhor tem que se orgulhar muito do seu mandato. Pode discordar entre nós do que for feito, da forma como foram feitas as coisas, mas o senhor é um homem trabalhador. O senhor trabalhou muito durante esse mandato. A sua presença aqui no plenário, permanente, sempre no horário, usando a tribuna e legislando, prova isso. As eleições, nós não temos nenhuma força sobre o voto do eleitor. É uma variável que não se controla. Nós podemos trabalhar muito, como foi o caso do senhor, e não ter sido reeleito, mas a tranquilidade do trabalho que o senhor fez tem que ter claro. O senhor tem que se orgulhar do que o senhor fez. Esse projeto era o seu sonho, foi feito, a cidade de Pelotas sabe que esse projeto baixou na maioria das casas, e eu tenho com muito orgulho a sua companhia. Acho que o senhor foi um excelente parlamentar, e não é porque não foi reeleito que o senhor vai perder qualquer coisa. O seu trabalho, para mim, foi um trabalho de excelência. O senhor é um trabalhador, foi um vereador extremamente como é que eu vou te dizer, atuante, né? Portanto, meus cumprimentos. Não foi só a sua reeleição que vai dizer se o seu trabalho foi bom ou não. Para mim, foi uma lástima a sua não reeleição pelo trabalho que o senhor vinha realizando. Obrigado, professor Adinho. Da mesma forma, acho que a colônia perdeu muito com a não reeleição sua, um homem que se dedicou inteiramente para a colônia. Foi uma lástima também da minha parte, mas eu quero ressaltar que eu encerro meu mandato feliz, porque a Coab Fragata nunca teve tanto como agora. Há 30 anos a Coab Fragata tinha o sonho da Carmen Miranda ser asfaltada, Alberto Beno ser asfaltado, e essas ruas estão sendo asfaltadas. Também o mau cheiro que existia no Fragata, aquilo há mais de 10 anos que infernizava todos os moradores, também não existe mais. Como dediquei todo o meu mandato ao meu querido bairro Fragata, intensivamente, né? Mas quero dizer que continuo trabalhando de forma intensiva. A rua Allan Kardec, a rua Rui Barbosa, uma semana antes das eleições, foi assinado um contrato em parceria com a Coperec, que este vereador intermediou, o que ninguém acreditava que era possível, o asfalto de 2 ruas. Assinaram um contrato no qual não pude estar presente. Infelizmente, a rua
Carme Miranda iniciou o asfalto uma semana, aliás, na semana das eleições, houve boato de alguns concorrentes ao pleito, dizendo que a obra eleitoral, que só ficaria aquela quadra. E eu sabia que isso não era verdade. Tanto é que acabou as eleições e lá está sendo concluído o asfalto daquelas vias. Então, professor Adinho e queridos colegas, eu acho que eu trabalhei muito, intensivamente, e saio com a consciência tranquila de um trabalho prestado ao meu querido bairro Fragata. O que faltou, eu confesso, foi a minha presença em pedir o voto, porque dediquei até o final aqui o meu mandato a atender as demandas da comunidade, inclusive esqueci que eu era candidato e pedi o voto para mim de casa em casa, o que eu não fiz, que as outras vezes sempre fiz. Mas foi, mais uma vez, um aprendizado na minha vida. Não considero isso uma derrota, mas sim um aprendizado, né, que eu tive e mais uma experiência positiva na minha vida. Muito obrigado.